Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Selma Costa, sou estudante de 4ª Câmara da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje, dia 17 de agosto de 2025, trago com meu real ser a conferência A Kundalini. Peço a todos que olhem para o gráfico que está na tela. Divina Mãe Durga, divindade indiana, representando a Mãe Kundalini. Olhem os elementos, as cores, e vamos para a conferência. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar em Kundalini, mas sabem que possuímos uma energia que nos mantém vivos. Já pararam para se perguntar o que é essa energia? Já se questionaram? Muitos acreditam que a energia que nos mantém vivos é a derivada principalmente da energia química contida nos alimentos. Mas essa energia mantém só nossa matéria viva. Porém, nós que somos estudantes do esoterismo, sabemos que não somos só matéria, e que essa energia só é funcional para a existência. Já a energia vital mantém nossa vida espiritual. A Kundalini é uma força viva e crua, e a energia da criação condensada no corpo humano. Tudo na criação é energia. Cada ser e elemento tem o seu vórtice energético. Aquele que busca despertar a sua Kundalini recebe o maior prêmio que nós poderíamos receber dela, que é a iluminação da consciência, o despertar do seu real ser. O real ser interior profundo. Prestem atenção ao gráfico. Onde está o nosso real ser? No nosso interior, representado aqui pelo Cristo bebê. A inocência, a pureza da divindade. Está no nosso real ser, está em nosso interior, em comunhão com o Pai. A serpente é um dos símbolos mais fortes da Kundalini. Ela representa o fogo sagrado, a chama. Porque tal energia, num aspecto simbólico, se situa como uma serpente enrolada, formando um espiral na base da nossa coluna vertebral. Essa denominação faz alusão à energia cósmica, que se concentra em cada ser, e que no humano, através de sua consciência, pode ser expandida. Segundo o nosso amável mestre, venerável mestre Samael Aun Weor, ele diz que nos textos da alquimia medieval, a Kundalini é o sinal astral do esperma sagrado, Stella Maris, a Virgem do Mar, quem guia sabiamente os trabalhadores da grande obra. Entre os astecas, ela é Tonantzin,
Entre os gregos, a casta Diana. No Egito, é Ísis, a mãe divina, a quem nenhum mortal levantou o véu. Não há dúvida alguma de que o cristianismo esotérico jamais deixou de adorar a divina mãe Kundalini. Obviamente é Ramio, Maria. A divina mãe existe individualmente dentro de cada ser. Não é demais esclarecer de forma enfática que Deus Mãe é uma variante de nosso próprio ser individual, aqui e agora. Concretizando, diremos que cada um de nós tem sua própria mãe divina particular, individual. Há tantas mães no céu quanto criaturas existentes sobre a face da terra. Kundalini é a energia misteriosa que faz existir o mundo, um aspecto de Brahma. A palavra Kundalini vem do sânscrito. Kunda significa espiral curvado e enrolado. Lini significa oculto, escondido. Então, Kundalini quer dizer aquilo que está escondido, está oculto dentro de cada um de nós. Então vejamos, a serpente nunca foi o inimigo. Foi sempre a chave escondida. Kundalini não é uma história bonita. É um convite a destruir a destruição de nosso ego, para que possamos nascer pela primeira vez sem mentira. Por que esse arquétipo da serpente? A serpente, ao longo de sua existência, ela vai se transformando, ela vai trocando de pele. E essa transformação ela ocorre também dentro de nós. A partir do momento que despertamos a Kundalini de maneira a ascender a nossa consciência, a expandir nossa consciência, nós vamos nos transformando, nós vamos morrendo, vamos trocando de pele. A Kundalini é nossa essência divina trancada. Mas por que trancada? Porque nossos defeitos psicológicos, né, o ego, e está representado por esta imagem aqui, por este gráfico, que eu peço a vocês que observem, que analisem. Vocês veem 3 máscaras, né, representando a mesma pessoa, né, a mesma personalidade. O que nós temos aqui? Uma mais profunda, né, uma bem clara, uma azul, uma outra dourada e uma mais ao fundo escura. Tá? É o mesmo defeito, só que muitas vezes ele se aparenta a nós de uma maneira mais clara, mas a sua camada mais profunda a gente não percebe. Né? A gente percebe a superfície do ego, mas o defeito mais profundo, mais enraizado, muitas vezes esse é mais difícil da gente observar. Precisa de um trabalho sobre si mais disciplinado. Porque o ego ele impede de nós libertarmos a Kundalini, que é a nossa consciência divina. O que acontece quando a Kundalini desperta? Quantas maravilhas acontecem quando a Kundalini desperta? Ela sobe para todos os chakras, os nossos centros de energia. Serão mostrados um pouquinho mais na frente na conferência.
Em cada um, ela quebra bloqueios, traumas, mentiras, ilusões, destrói identidades. São essas identidades? Os vários eus psicológicos que carregamos dentro de nós. E o conjunto deles é o ego. Que são orgulho, cobiça, inveja, ira, gula, preguiça e luxúria. Esse é o mais aparente, mas para cada um desses existem vários eus. Mata o eu social. A Kundalini mata este eu social. Porque o ego é o eu social, uma personalidade criada para ser mostrada à sociedade, não é o nosso real ser. Revela quem éramos antes de nos ensinarem a mentir para nós mesmos. O real ser representado pelo Cristo bebê é o nosso interior, o nosso real ser, sem mentira, verdadeiro. Mas, quando entramos nesta sociedade, nós aprendemos a criar máscaras para podermos viver e representar dentro desta sociedade que vivemos. Ela é perigosa? Se perguntar, Kundalini é perigosa? Sim, porque a maioria das pessoas, elas querem a luz, mas não querem encarar a sombra, não querem trabalhar sobre si mesma. A Kundalini, ela sobe com tudo, ela traz para a superfície os traumas, as memórias, as dores esquecidas. Ela precisa mostrar para eliminar. O que é impuro, que é o defeito, ela não perdoa, ela elimina. Tá, aí vocês me perguntam, e como que a gente faz para eliminar o defeito, para trabalhar com a Kundalini? Existem formas e práticas de ativar a Kundalini, mas para alcançar um resultado de verdadeira plenitude, é necessário disciplina, devoção, conexão com o divino, amor, pureza e principalmente respeito à energia sexual. Caso contrário, essa poderosa energia poderá ser mal empregada pelo fato de a pessoa não estar preparada para saber utilizá-la de forma sábia e consciente. Nesta escola de meditação, ensinamos os 3 fatores de revolução da consciência para ativar o Kundalini e despertar a consciência. O primeiro fator de revolução da consciência é a morte psicológica, que é a morte de nossos defeitos psicológicos. E ensinamos a prática da respiração profunda, consciente, para trazer a recordação íntima. Também trabalhamos com meditação e pronunciamento de sons sagrados, que são os mantras. Viver com presença e plena autoobservação. Então, precisamos respirar, lembrarmos de quem somos, né, através da respiração, nossa recordação íntima, meditarmos e observarmos, através da meditação, os nossos defeitos psicológicos. As nossas reações durante o dia, durante a semana, durante o mês, em nosso âmbito familiar, na nossa convivência no trabalho, na nossa relação com as pessoas, como nós reagimos, né? Se estamos vivendo dentro dos princípios do real ser, né?
ou se vivemos na personalidade. É fácil de observar, né? Se você às vezes observa um colega de trabalho, em vez de ajudá-lo, você critica e você fala mal dele pelas costas, em vez de ir lá ajudá-lo a realizar de uma maneira correta. Olha, fulano, se você fizesse dessa forma, seria melhor. Muitas vezes nós não fazemos isso. Nós o criticamos. Isso é um defeito? Lógico, isso é um defeito. Porque o outro é o meu ginásio psicológico. O outro é o meu espelho. O defeito que eu vejo nele está em mim e não nele. Então é muito importante essa autoobservação. Quando a gente medita, a gente começa a observar as nuances, né, do defeito maior. E aí a gente tem que trabalhar sobre si. Mas será que a gente consegue? Vocês me perguntam, será que nós conseguimos eliminar esse defeito sozinhos? Não. Mas nós temos uma ajuda poderosa, que é a nossa Mãe Divina. Aqui a Mãe Divina, eu presto atenção que vocês observem a outra face de Durga, que é a Mãe Kali, né, ela está matando o ego. É ela quem vai nos ajudar, é a nossa Mãe Divina. Preste atenção ao gráfico. Então, quando nós observarmos um defeito, e nós vamos então pedir a ela, com toda a humildade, porque se você já veio até aqui fazer o trabalho, você já está no caminho, né, do trabalho esotérico. Então, você vai pedir com humildade a Mãe Divina interior, que é a forma feminina de Deus em cada um de nós. A mãe a gente sabe que é amorosa, mas a mãe também, ela dá a correção. E ela vai fazer essa correção no amor. Mesmo que muitas vezes a gente sofra, porque nem sempre é fácil eliminar um defeito. A gente sofre porque o ego ele se mascara tão bem dentro de nós, como se ele fosse o bonzinho, que ele nos engana. Então, o que a gente faz? A gente observou, analisou e viu um defeito, observou este defeito, a gente pede com o verbo silencioso, né? Quantas vezes for necessário, a Mãe Divina, com a seguinte petição: Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina, elimine este defeito. E ela virá em nosso auxílio. Que nenhuma mãe abandona seu filho, e essa é a nossa mãe interior. Aí vocês me perguntam, olha, eu fiz a petição, mas o defeito ainda continuou, eu observei. Não tem problema. Você vai pedir quantas vezes for necessário, até que um dia você vai observar que ele não existe mais. Então peça. O importante é a disciplina, é continuar com o trabalho. O segundo fator de revolução da consciência é a sexualidade superior. E vocês têm aí no gráfico, preste atenção, peço a vocês que deem uma olhada, com bastante carinho, né? Está representado por Shiva e por Durga, divindades indianas. Então, esta é a principal chave do despertar dessa energia sagrada. Ela está, então, aqui na sexualidade superior, também conhecida como tantrismo branco, que nada mais é que a prática da alquimia sexual,
entre esposo e esposa, sem a expulsão da entidade divina do sêmen, a semente sagrada de Deus. É necessário que esposo e esposa se amem profundamente. Costuma-se confundir o desejo com o amor. Todo mundo canta ao desejo, confundindo-o com isso que se chama amor. Só aqueles que encarnam sua alma sabem o que é amor. O eu não sabe o que é amor, pois o eu é desejo. Portanto, os fornicários que vivem na infrassexualidade à mercê de satisfazer o ego jamais conseguirão trabalhar na nona esfera, que é a sexualidade superior. De maneira que ela desperte a Kundalini e a faça ascender. Pelo contrário, pois ao derramar o sêmen, ao desperdiçar a semente sagrada, a energia da Kundalini é ativada negativamente, abrindo as portas do inferno. Pois é no eu que encontramos os defeitos psicológicos, como luxúria, ira, orgulho, preguiça, cobiça, inveja, gula, e ficarão potencializados pela má utilização dessa energia sagrada. A energia, ela é inocente. Nós é que a transformamos em positiva ou negativa. Nós vamos usá-la para o bem ou para o mal. Se toda a humanidade usasse a energia para o bem, não haveria guerras, não haveria competições, não haveria violência, seria só amor. Estaríamos no Criador com a energia do Kundalini. A Kundalini só desperta negativamente quando se derrama o sêmen. Quem pratica magia sexual sem a expulsão do sêmen, nada tem a temer, pois trabalhará a contraparte do ego, que são as virtudes, como a castidade, caridade, temperança, diligência, paciência, bondade, benevolência e humildade. Ao ativar o Kundalini positivamente, se promove a ascensão desta energia, simbolizada pelo caduceu de Mercúrio. Então vamos observar o gráfico. Vocês já devem ter ouvido falar em chakras. O que são os chakras? Eu já citei anteriormente na conferência, são as nossas rodas de energias, né? Eles não são visíveis aparentemente, mas nós temos 7 rodas de energia principais, que são os nossos chakras. Nós temos o básico, o sexual, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e o coronário. São 7 principais, deles é evidente que se derivam outros, mas os principais são esses 7. Então, quando nós estamos em desequilíbrio, quando os nossos chakras está em desequilíbrio, porque eles precisam estar todos conectados em equilíbrio pela ascensão do Kundalini positivamente. Mas quando a gente usa o Kundalini negativamente, eles se desequilibram.
E aí nós temos vários tipos de problemas emocionais, problemas de saúde, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que é bem desequilibrada, uma hora ou ri demais, é eufórica demais, ou usa... É porque os chakras estão em desequilíbrio. Ou entre depressão, as doenças vêm do desequilíbrio dos chakras. Então, quando a Kundalini ela ascende positivamente, ela vai equilibrar os chakras. O básico, que é onde a nossa serpente imaginária aí está enrolada, o Kundalini, o vermelho, ele vai acender a nossa conexão com a Terra. Esse primeiro chakra, que está aqui no cóccix, na base da nossa coluna, também é chamada aqui o caduceu de Mercúrio. Ó, a coluna vertebral, o primeiro chakra, é o básico, está em ligação, então, com a Terra. O nosso segundo chakra, que tem essa coloração alaranjada, essa roda de energia, é a nossa sexualidade e alegria, está aqui, então ele tem que ter equilíbrio. E aí ele vai ascendendo, a Kundalini, ela vem subindo, através da sexualidade superior, sem o derramamento do sêmen, né, em forma de oração, essa energia, ela vem ascendendo, ela vem até o umbilical, aqui aqui esse terceiro plexo que é o solar, ele tem aqui nossas emoções, é aqui que a gente controla a parte emocional. Quando a gente está em desequilíbrio, a gente chora muito, a gente ri muito, a gente briga, tá aqui no umbilical as emoções. Aí depois nós vimos para os sentimentos, o cardíaco. E ela vai subindo, aí vem para o laríngeo, né, que é a comunicação e criatividade, a nossa fala, como nós usamos o verbo, né, se usamos para o bem ou para o mal, se usamos para elevar o nosso irmão ou para destruí-lo, né, porque o nosso verbo tem muito poder. Aí nós temos para o intelecto e a intuição, que é o nosso frontal, e aí vem para o coronário, que é a nossa ligação com o divino, com Deus, mas precisamos passar por todo esse caminho aqui, todas essas rodas de energia, para nos conectarmos, então, com a energia do Criador. Só nesse trabalho, dentro do amor, sem o derramamento do sêmen, isso é importante. O casal que já pratica sexualidade superior, ele pratica o sexo como oração, porque não há desejo. Desejo é da parte infrassexual, é do ego. Não, aqui é espiritual. Então, essa relação é espiritual. Por isso a importância do não derramamento do sêmen. Senão você não acende a Kundalini, ela não sobe pelos chakras para equilibrá-los. Pelo contrário, ela fica retida no chakra básico e ela vai para baixo, para os infernos. Daí entra todo tipo de infrassexualidade, de cobiça, de desejo. Isso é importante que vocês entendam. Então, quando a Kundalini chega ao sétimo chakra, acontece a experiência da iluminação e autorrealização, graças à atividade da glândula pineal. Esse processo do despertar da Kundalini, em conjunto com a elevação do nível espiritual e a expansão da consciência, o praticante une-se ao seu mestre interior e recebe a luz do seu ser. A Kundalini não é uma força cega, nem tampouco uma força mecânica. A Kundalini está controlada pelos fogos do coração e só se desenvolve à base de magia sexual e de santidade. Pois na nona esfera nasce o Cristo. Para o entendimento crístico, toda união através de um ato sexual sagrado expande a luz da vida, pois carrega em si a semente da raiz de toda a existência. Ela armazena ainda muitos códigos sagrados, revelando a formação e a origem da vida, fortalecendo o conceito do amor universal e da liberdade com responsabilidade. O sexo é amor e a continuidade da vida. Portanto, deve ser
adotado e respeitado como tal. Então, voltando ao nosso arquétipo da serpente, da Kundalini. Depois de realizarmos os dois fatores de revolução da consciência, a morte psicológica e a ascensão do Kundalini pela prática da magia sexual sem o derramamento do sêmen, em forma de oração, e trabalhando positivamente com a Kundalini, nós vamos trabalhar o terceiro fator de revolução da consciência, que é o sacrifício pela humanidade. Sacrifício pela humanidade é compartilhar com os demais o conhecimento divino de seu real ser, em prol de uma humanidade santificada e iluminada. Entregar gratuitamente e com consciência os três fatores de revolução da consciência e a medicina sagrada, da sagrada ayahuasca à humanidade, sem jamais comercializar com o que é sagrado. Esta escola de meditação Áureo Florescer entrega a medicina da sagrada ayahuasca gratuitamente há mais de 11 anos, para auxiliar os estudantes no processo de meditação interior profunda. Todo aquele que queira aprender a meditar com a sagrada ayahuasca é convidado a conhecer nossa escola. Então, com amor e devoção, apresento a vocês o Kundalini da natureza. Falamos tanto em Kundalini, aqui nós temos a materialização do Kundalini já trabalhado, já acendido, em prol do benefício de todos nós. É entregue por essa escola gratuitamente, mas só aqueles que somente querem trabalhar realmente sobre si mesmo, com verdade, em busca do seu real ser. Não comercializamos, porque nós a respeitamos. Para finalizar, trago como prática para vocês um mantra. Já que falamos tanto na serpente, né? O Kundalini com a ascensão da serpente, esse arquétipo, nós vamos trabalhar o mantra S, que é o mantra da serpente. Como faremos? Vamos inspirar, né? Puxar o ar e vamos soltar pronunciando o mantra S 3 vezes. Grata a todos, que todos os aplausos sejam para o íntimo, para o real ser, jamais para a personalidade.